Hoje temos a honra de receber a doutora Nayara Seixas Carneiro Caparica, advogada criminalista, sócia do escritório Cláudia Seixas e uma grande defensora das prerrogativas e da advocacia. Ela é presidente da Comissão de Processos Penais da OAB de Ribeirão Preto e membro de Conselho de Prerrogativas da OAB São Paulo. Seja muito bem-vinda ao Direito ao Ponto, doutora Nayara. Obrigada, Elô. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. A honra é minha, doutora. Doutora, vamos partir do início. Como que foi a sua trajetória no direito? Como você escolheu o direito? Como foi isso? Bom, eu brinco que, na verdade, eu acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa além do direito. Então, eu acho que eu escolhi desde pequena, porque eu via minha mãe trabalhando já desde pequenininha. E eu achava o máximo o dia a dia dela, a forma como ela trabalhava, como era agitada a vida dela. E eu via aquela pessoa, minha mãe, né, ídola de todas as filhas, né, tem a mãe como ídola. E eu sempre soube que eu queria ser advogada e sempre soube que eu queria fazer direito criminal. Isso que eu ia te perguntar. Sempre soube, eu sempre tive essa certeza na vida, assim, porque eu perguntava muito pra minha mãe o tempo todo, sabe? Eu falava, mãe, e agora? O que você tá fazendo? Você tá indo defender quem? Que caso? E ela nunca foi de omitir nada, ela sempre conversou comigo de igual para igual. Então, desde muito pequena, eu sempre soube o que era a importância, né, da profissão dela. E eu achava muito, muito bacana. E ela sempre deu aula também, né? Então, eu via, ela começou dando aula dentro da nossa casa, na parte de trás da casa, no quintal de casa. Então, antes de eu dormir, eu sempre ia lá me despedir dela, dar boa noite, e ficava assistindo uns minutinhos da aula. E ela ficava me fazendo perguntas, sabe? Ah, o que é tal coisa? O que é tal coisa? Com 9, 10 anos, eu já sabia responder um monte de coisa. E eu achava aquilo tudo muito fascinante. E aí eu sempre soube que eu queria fazer direito criminal. Só que aí a gente parte para um outro lado também, que é minha mãe, que já veio aqui, né? Foi a primeira convidada. Sim. Ela vai completar 40 anos de advocacia criminal aqui em Ribeirão. E ela é muito conhecida, né? Sim. Então, o grande lance pra mim era ser conhecida como a Nayara Uhum. e não ser conhecida como a filha da Cláudia. Uhum. Então, quando chegou na minha época de fazer faculdade, prestar vestibular, eu decidi ir embora de Ribeirão e ir para São Paulo, fazer faculdade lá, porque lá eu seria mais uma pessoa, né? Seria mais uma estudante de direito. E foi o que eu fiz. Então eu passei na faculdade, eu tinha 17 para 18 anos, com 18 eu já fui embora. E aí eu fiz a faculdade em São Paulo, na FAAP. E no primeiro semestre da faculdade eu comecei a estagiar. Comecei a estagiar no escritório criminal, Legal. que foi onde eu trabalhei a faculdade inteira, fiz estágio. E durante a faculdade eu fazia umas monitorias também, já na área da prática de processo penal, que foi uma grande incentivadora minha também, minha professora querida e amada até hoje, a Naila Nucci, uma grande advogada, doutrinadora também. E sempre foquei muito nessa área. Então, eu brinco que hoje em dia eu tenho desconhecimento de outras áreas. Óbvio, no criminal você tem muitas áreas que conversam, né? Então, tributário, que eu trabalho muito com crime tributário, uma coisa ou outra de administrativo, mas assim, o que eu sei mesmo fazer é direito criminal. Porque desde o começo da minha carreira, eu foquei nessa área. E quando você entrou na faculdade, você sente que essa paixão pela criminal só aumentou? Só aumentou. Na verdade, eu comecei a trabalhar no direito criminal, eu disse, né, no primeiro semestre. E eu não tinha na faculdade ainda, né? Eu não sei quando que começa a ter direito criminal, não sei se é a partir do segundo ano. Segundo, terceiro, Segundo, terceiro, geralmente. né? E eu nem tinha direito penal ainda na faculdade. Então eu era muito crua, né? Você imagina, uma estagiária, acabei de entrar na faculdade, nunca tinha visto direito penal na faculdade, e mesmo assim eu comecei a trabalhar. Então, quando eu comecei a ter penal na faculdade, eu já tinha todo o histórico do trabalho, eu já estava 2 anos trabalhando no estágio lá no escritório, lá em São Paulo.
E eu nunca deixei de ficar. Na verdade, eu só fiquei mais apaixonada, né? Eu sou uma entusiasta do direito penal. Eu brinco que todo mundo deveria saber um pouquinho. Pra Sim. vida, assim, sabe? Ah, mas é muito legal que você já entrou sabendo o que queria, É né? muito raro, né? É muito raro. Eu tava falando isso com a sua mãe, inclusive, que muita gente sai ali do direito, né? E não sabe pra qual área ir, né? Ah, sim, Fica não, meio em sem dúvida, dúvida. Eu acho que a grande maioria, né, Lu? Grande Maria. Na verdade, assim, eu tenho das minhas amigas da faculdade que acabaram indo pra área do direito mesmo, porque muitos acabaram mudando de área depois. Eu conto nos dedos as pessoas que sabiam durante a faculdade o que queriam fazer. A maioria termina a faculdade sem saber, né? Sim, Então eu acho que eu fui muito abençoado, assim, de saber desde o começo o que eu queria fazer. com E nunca certeza. foquei em outra área, né? Então eu terminei a faculdade, fui efetivada nesse escritório que eu trabalhei. Aí passei mais 2 anos trabalhando lá com o Toron, né? Que é um grande escritório de São Paulo, que só faz direito criminal. E aí, depois de 2 anos lá, uma advogada que era minha chefe lá no escritório, ela ia sair do escritório e me chamou para abrir um escritório com ela. E aí a gente abriu esse escritório, eu topei o desafio e empreender, né? Que não Uhum. é fácil, todo mundo sabe. E aí a gente abriu esse escritório e eu fiquei com ela por 2 anos, sendo sócia e lutando pelo dia a dia de um escritório que, quando a gente sai de um ambiente grande, né, de um escritório todo montado para abrir o seu escritório, a coisa muda de figura, né? Completamente diferente. E aí, nesse meio tempo, eu acabei. Quando eu abri esse escritório com essa a minha ex-chefe, que é uma grande, maravilhosa advogada, Carla Domênico, ela chama, que hoje em dia, coincidentemente, é minha cunhada também. A minha mãe saiu de um escritório muito grande aqui de Ribeirão, que é o Brasil Salomão, que ela era sócia desse escritório, para abrir o escritório dela, voltar a ter um escritório só dela, né? Só na área penal. E eu sou filha única, né? Uhum. Trabalhando no criminal. E eu falei, gente, o que que eu tô fazendo em São Paulo, né? Eu já fazia 12 anos que eu tava em São Paulo. Que eu tô. 12 anos, não, 10 anos que eu tava em São Paulo. Falei, o que que eu tô fazendo aqui? Preciso voltar pra minha cidade. Aí acabei engravidando, enfim. Foi, assim, todos os fatores foram se arrumando pra dar certo de eu voltar. E eu acho que eu voltei na melhor hora, assim, na melhor época. Porque eu já tinha feito meu nome, independente da minha mãe, já estava conhecida na área criminal lá em São Paulo, já tinha uma bagagem grande e acabei voltando numa época de vida que era muito boa para eu voltar mesmo, porque eu estava recém-casada, grávida, queria também dar um pouco de atenção para essa parte que acho que toda mulher tem que decidir, né? Maternidade, quando decide, se opta por isso. Então, acho que eu voltei no momento certo. E desde então eu trabalho com a minha mãe. Já se vão. Já a gente tá junto já. Eu voltei pra Ribeirão há 11 anos. Sim. E sempre fiz penal econômico na GV logo que eu saí. Depois fui fazer o penal econômico com o IBCCRIM com a Universidade de Coimbra. E agora, um novo desafio que eu comecei esse ano, um mestrado na GV. Depois de tantos anos formado, eu decidi voltar pro banco da faculdade, para as Nossa. cadeiras. Mas acho que é isso. A gente tem que sempre ir tentando Se atualizar, se né? atualizar, né? Ah, o direito eu brinco, é uma faculdade que nunca termina, né? Com Porque certeza. todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia a gente aprende alguma coisa. E que bom, né? Que bom. Que a gente tá aberto a isso. Eu ia te perguntar, você até já entrou no assunto da sua especialização, mas eu ia te perguntar, esses 2 anos, por exemplo, que você ficou em São Paulo com o seu próprio escritório, vocês pegavam todos os tipos de casos criminais? Ou tinha um filtro? Como que era? Na verdade, assim, oficialmente não tinha filtro, Uhum, mas acabava não chegando, assim, todos os tipos penais, né, digamos assim. Porque como, na verdade, eu fui com a Carla, né, que ela era sócia do Toron, ela já estava com o Toron, se eu não me engano, há uns 15, 20 anos, então ela já tinha um nome muito conhecido no mercado. É, e, assim, os casos que ela já cuidavam eram casos maiores, assim, de operação, de crime contra a ordem tributária, crimes
financeiros em geral, então acabava chegando no escritório esse tipo de crime. Mas oficialmente não tinha nenhum filtro, mas não lembro de ter tocado casos de tráfico, por exemplo. Isso, eu ia te perguntar. Não me lembro de ter Tráfico, tocado lá. furto, roubo, esses crimes mais comuns Não, não chegava. não chegavam. Não chegava. E aí, posteriormente, você veio aqui pra sua mãe também pega só casos grandes, né, no escritório de Na vocês. verdade, a gente não. Não acho que só pega caso grande. Ela também não tem, assim, oficialmente um filtro, né? Enfim. Eu acho que, assim, óbvio que vai muito do advogado se sentir confortável, né, em cuidar. Sim. Então, lá no escritório, hoje em dia, nós somos acho que são 13 advogados. A gente acabou de efetivar 2 estagiárias e a gente efetivou. Agora são nossas advogadas, as nossas recém-contratadas. E mesmo lá, né, que é um escritório que só faz criminal, a gente acaba, cada advogado lida com um tipo de crime que mais gosta, que tem mais facilidade, que tem mais identificação, né? Porque não necessariamente os advogados vão gostar de todos. E que bom que a gente tem essa opção. Porque quem tá começando muitas vezes não tem. E tá tudo bem. Se sente confortável, né, de fazer qualquer tipo de crime, que faça. Você tá começando, tá certo. Mas a gente que pode ter essa opção, Sim. aí a gente deixa cada um escolher o tipo de crime ou o tipo de ação que fica mais confortável em cuidar. É Sim. isso. O direito em si já é muito amplo, o criminal também é muito amplo, né? Muito. Demais. Tem muitas áreas, né? Eu tinha colocado aqui para perguntar sobre a criminal, mas você já falou. E tem alguma coisa na criminal que você não gosta de fazer? Você fala, nossa, isso eu não gosto de fazer. Ai, tem. Eu não gosto de júri. Você não gosta de júri? Não, eu sei que, assim, tem gente que ama, tem os defensores ferrenhos do júri, mas, assim, eu não gosto. Mas, assim, não é que eu não gosto, veja bem. Eu não gosto de fazer, né? Acho que eu não sou uma advogada de júri, não sei. Nunca fiz. Eu me formei em 2007, a gente tá em 2025, eu nunca fiz um júri. Mas por opção, no Por caso. opção, nunca me senti confortável em fazer, né? Engraçado. Mas já assisti muitos. Eu assisti o júri da Suzane Richthofen, que foi um caso emblemático. A gente advogava como assistente da acusação nesse caso. O escritório que eu trabalhava. E aí eu consegui acompanhar esse júri. Foi uma semana de júri, assim. Foi muito interessante, foi muito legal. Acho interessante o que acontece, mas eu não me considero uma advogada de júri, por exemplo. Eu sei que tem advogado criminal que é especialista nisso, né? Por isso que quando você fala, né, tem lugar pra todo mundo. Sim, E de fato tem. tem. Eu acho que existe, é muito verdadeira essa afirmação. Mas júri é uma coisa que não me agrada muito, não. Mas tem advogado lá no escritório que ama fazer. Eu particularmente adoro também fazer. Eu vi você fez esses dias, né? Eu acho que é muita emoção. Eu gosto muito. E às vezes ali uma coisinha muda tudo. E eu gosto dessa emoção de ir pro confronto. Eu gosto muito. Então, isso é legal. E aí, eu acho que você entra um pouco numa questão que eu acho que é super interessante, que é o que me pegou no direito penal, e hoje em dia eu consigo entender que é isso. No começo eu não sabia, mas assim, é exatamente essa emoção. Porque assim, direito tributário, você lida lá com seus numerinhos, diminui um pouco o tributo. Agora no penal, você tá lidando com a liberdade da pessoa, com a vida da pessoa, sabe? A emoção que você tem quando você consegue soltar alguém da prisão, sabe? Quando você consegue uma vara de soltura, assim, é surreal. É muito delicioso isso. Então, é isso que move a gente, né? Então, por isso que eu acho que a nossa área, a escolhida por nós, eu acho a mais legal, assim, a mais emocionante, a mais direito penal mesmo, assim, aquele direito penal raiz que você consegue soltar a pessoa, que você consegue conquistar as coisas. E a família toda envolvida, todo mundo feliz e contente com o seu trabalho, você vendo seu trabalho ser reconhecido. É É muito maravilhoso. bom. Não, o direito penal é muito dinâmico, né?
Eu brinco às vezes com meu marido que ele faz outras áreas, principalmente civil. Como que um processo civil, por exemplo, demora? É, Isso não existe na criminal. O processo ele é dinâmico. é Mesmo, dinâmico. mesmo que são muitos réus, às vezes processos que são mais demorados que o normal, mas ainda assim é mais rápido que processos comuns, né? Outros tipos de processos. Então Exatamente. é muito dinâmico. Eu acho que até você deve ter se apaixonado de ver essa correria da sua mãe, né? Então, eu adorava. Eu lembro que ela ligava, a gente tava às vezes de madrugada, ela saía pra atender o flagrante, eu achava aquilo demais. Eu falava, nossa, que legal, isso é muito massa, assim, eu quero ser essa pessoa. Sim. Hoje em dia eu não sou essa pessoa. É engraçado, né? Assim, eu achava mas, por exemplo, hoje no escritório, não faço tanta delegacia, por exemplo, tem outros advogados que fazem mais, né? Mas aquilo na época, eu criança, eu achava o máximo, eu achava muito legal. Ela chegava, ai, mano, filha, eu soltei tal pessoa, eu, ai, que demais. Sim. Então isso era muito legal. E eu lembro da sensação de euforia que eu ficava. E é a mesma sensação que a gente tem até hoje, né? Quando a gente consegue uma absolvição, soltar alguém. É muito bom. É, não, é sempre uma emoção atrás da outra, não tem como. É muito diferente mesmo. Só quem vive pra E você sente saber. raiva na mesma medida também, né? Quando tem Sim, alguma coisa, você fala, meu Deus, como que a pessoa não tá vendo que esse caso sim, tem que revogar essa prisão, né? é, sim. É verdade. Eu até perguntei, eu vou até te fazer uma pergunta que eu fiz pra sua mãe, porque é legal. Porque como você tem bastante conhecimento teórico, você tem um currículo enorme, né, que a gente conversou. Como que é pra você fazer essa fusão de teoria com prática? Porque tem muita coisa assim que tá na teoria, mas a gente tem É, tanta dificuldade em aplicar na prática. é complicado, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que um bom advogado precisa saber falar em palavras claras a teoria, né? Traduzir da forma mais objetiva possível. Então, a gente preza muito lá no escritório, assim, a gente sempre bate na tecla, assim, é um falar simples, é um falar direto. Eu acho que já passou da época daquelas petições super rebuscadas, né? Com Muito latim. muito latim, palavras difíceis. Não precisa disso. Eu acho que quanto mais direto ao ponto você. Ó, até fez um trocadilho. É. Quanto mais direto você for, mais objetivo, Uhum. melhor, mais fácil de entender. Então, uma teoria boa e bem aplicada é uma teoria que, primeiro, né, é ligada ao caso de fato que você está cuidando, que o juiz consegue, batendo o olho, entender o que você está querendo dizer. Porque não adianta você trazer, né, doutrinas da Alemanha, os maiores doutrinadores alemães, todas aquelas correntes, a minoritária, a majoritária, se na prática, na verdade, o que você quer, se você der numa petição um bom precedente, uma boa decisão, que o juiz, se quiser acolher a sua tese, vai conseguir se fundamentar nessa decisão que você está colocando para ele, é o melhor dos mundos, muito melhor, né, do que muitas e muitas teorias. Mas agora, voltando pros bancos da faculdade, né, que eu brinquei, que eu tô fazendo mestrado agora, Sim. eu acho importante também, assim, a gente muitas coisas são esquecidas com o passar dos anos, né, na prática. A prática nossa do direito, muitas vezes, de fato, o que tem na teoria, na prática não é aplicado, a gente sabe disso. E a gente acaba esquecendo um pouco dessa teoria mesmo e o quanto ela é importante. Sim, muito. Alguns fundamentos que você acaba vendo só na faculdade, depois você vai passando por isso sem muito aprofundamento. É bom você trazer isso de volta, porque às vezes isso pode oxigenar a sua leitura de um processo. Você olha com outros olhos. Então, eu acho que é importante. Eu acho que a teoria tem que andar junto com a prática, fato. Acho que você tem que simplificar cada vez mais. E acho também que a gente tem que cada dia mais se preocupar em aprofundar mesmo, se atualizar e rever alguns conceitos que muitas vezes, pela prática que você vai do dia a dia, você vai deixando meio que adormecido, sabe? Esquecido. Acho importante. Ah, não, esquece mesmo. E fora que muda muito, né? Muita coisa muda e renova e a gente A tem que estar sempre. atualização de lei que surge é constante, né? É, De modificações tem que fazer isso, sim. Um dos grandes problemas, tem 500 mil, né? Mas um dos grandes problemas aqui do Brasil é essas leis no afogadilho que eles vão fazendo para tapar buraco. E nós, enquanto advogados, a gente vai precisando ir revendo tudo que está acontecendo, estudando, se atualizando, para também não deixar o bonde passar, né? sim, com certeza. Eu até também entrei nessa questão nos outros podcasts que eu fiz, em relação ao que você pensa sobre a digitalização, a questão
dessa era digital, dos processos serem... Dos processos, digitalização Isso, dos o que você processos. acha das videoconferências? Então, vamos lá. Acho que a gente pode dividir essa Por questão partes. por partes. Digitalização, achei que foi, assim, um grande passo que a justiça deu. Até demorou, né? Demorou. Um dos benefícios, uma das coisas boas que a pandemia trouxe de legado pra gente foi isso, né? Porque a digitalização, ela ganhou mais corpo com a pandemia. Uhum. Acho que foi ótimo, facilita muito a vida. E facilita também a nossa atuação enquanto advogados para outras regiões, né? Então, assim, por exemplo, a gente consegue tocar um caso facilmente, um caso do Nordeste. Sim. Concorda? Antes não, antes a gente precisava contratar correspondente, ir até o fórum, pegar cópia, audiência avião só para fazer audiência presencial. Hoje em dia não é mais assim. Então, assim, nós, enquanto advogados profissionais, isso facilitou e até aumentou o nosso âmbito de atuação. Ponto positivo. Ponto negativo, eu acho. As audiências virtuais, que elas vieram também na época da pandemia, em razão do caos que estava sendo vivido, por óbvio, eu entendia que naquele começo, super necessário, mas seria uma coisa transitória, uma coisa passageira. E o que tudo indica, não é. Veio para ficar. E muitos juízes, a gente sente que preferem fazer as audiências virtuais do que a audiência presencial. Só que na nossa área, no direito penal especificamente, eu acho que as audiências presenciais, elas fazem diferença, sabe? Principalmente quando a gente tem um caso muito bom nas mãos, ou, por exemplo, um caso de injustiça mesmo, que você quer colocar o seu cliente na frente da juíza, do juiz, para contar o caso dele. Então, eu acho que é preciso, às vezes, a gente voltar a ter essas audiências presenciais, principalmente na nossa área. Eu acho importante. Eu teve um dos pontos que teve um advogado uma vez fazendo no Instagram, eu vi uma crítica falando que antigamente era mais fácil você pegar uma contradição de falas de testemunhas, porque as testemunhas não conversavam, né? Elas ficavam separadas mesmo, né? Hoje na videoconferência não tem como você saber se a pessoa não tá ali no mesmo ambiente. Não tem como. Hoje em dia não tem mais Aí, às isso. vezes que tentaram fazer isso, virou aqueles memes da internet, Sim. né? O advogado, a pessoa embaixo, assim, da cadeira. Sim. Você fala, meu Deus do céu. Eu acho que o ponto positivo que teve... Eu sou uma advogada formada na pandemia, então eu não peguei o presencial praticamente em nada. Eu tive até hoje uma única audiência presencial, porque no caso, o CDP teve dificuldade em conectar, e aí eles se resolveram fazer naquela audiência presencial. Foi a única que eu tive. E que eu achei bem diferente, porque eu entrei lá na sala e não sabia nem onde sentar, porque... Não, você já teve outra. É verdade. Comigo. É verdade. Daquela operação grande lá. Não, mas antes daquela da operação, eu tinha tido uma outra. Tá. Mas aí eu fiquei totalmente perdida, porque Você eu não sou sabe nem onde você senta, né? Qual lado da mesa você senta. advogada de pandemia, eu não peguei essa fase. E aí, por isso, eu sempre pergunto isso pra quem tem experiência do antes, né? Do que... Nossa, eu adorava ir pra um fórum. Quando eu era estagiária, a gente falava que a estagiária batia a barriga no balcão. Que era ir todo dia pro fórum, ver os casos, né? Pegar. Antes, aqui em Ribeirão devia ser igual, mas eu fiz meu estágio todo em São Paulo. Sim. Você ia na vara, aí eles tinham uma caixinha de ficha. Várias fichas. Sim. Cada ficha era um processo. Então tinha uma pessoa que ficava lá sentadinha, atrás da cadeirinha dela, você falava pelo controle. Ah, eu quero ver o processo 98/2001. Aí ela ia lá na caixinha, pegava, aí ela viu o último mandamento, conclusos para sentença. Sim. Só que conclusos para sentença, às vezes ficava 2 anos. Você ia todo dia Pra sair sendo pra sair essa sentença. Então a pessoa, quando você chegava já lá no cartório, a mocinha lá da ponte, lá de trás com o negócio, conclusos para sentença, já não aguentava mais ver a sua cara. Hoje em dia, gente, você atualiza lá a página na internet, você vê. A evolução que teve nesses... Quantos anos eu tô formado? 2007? Faz pouco tempo, não faz tanto, não faz nem 20 anos. 2013, eu acho que começou, né? Então, Começou a digitalizar em 2013. olha a evolução que a gente teve. Assim, é bizarro. É bizarro. Muitas coisas pro bem, outras coisas nem tanto. Por exemplo, a dificuldade que a gente tem de atualizar um inquérito
assim, efetivamente com o que está acontecendo e não esperando se alimentar do sistema, é bizarro. Você chegava, antes de ser digitalizado, você chegava na delegacia, pedia para ver os autos do inquérito, ele te entregava. Uhum. Hoje não é mais assim. Sim. E Hoje você demora um tempão, precisa né? esperar o sistema atualizar. Enfim, a gente tem dificuldade. Além disso, por exemplo, dificuldade de conseguir despachar presencial. É muito difícil. Tem muito juiz que nem quer mais, né? É muito difícil. Porque hoje flexibilizou, né? Antes você Total. fazia o quê? Você ia para o fórum, o juiz está em audiência, tá bom, espero terminar. Aí você ficava lá esperando. Ele terminava a audiência, você já ia Uhum, lá na frente dele e falava: Excelência, eu preciso 5 minutinhos. uhum. Hoje em dia é tudo mais difícil com relação a isso, né? Sim. Então tem ônus e bônus, tem Eu prós e acredito contras. que a parte boa é a celeridade, né? Porque eu acho que os processos correm mais rápido por Uhum. ser digital, não tem como. Você mesmo deu exemplo aí de uma sentença que demorou 2 anos. E acho que a parte boa também, eu acho que muito não se fala disso, era o constrangimento que era para levar o preso até o fórum. Antigamente ele tinha que passar pelo fórum, passava aquela vergonha e tudo mais. Hoje em dia não tem isso também, ele faz lá da penitenciária, né? Eu lembro muito, assim, enquanto estagiária, dos presos saindo, indo em bonde, assim, dentro dos corredores da Barra Funda. Eu lembro bem dessas cenas. É bem constrangedor para eles, né? E às vezes até tá com roupa da penitenciária, algemado os pés e as mãos, e aí eu acho que melhorou isso para eles também. Eu acho que eles mesmo até preferem Preferem não ir, né? pelo constrangimento. Eu acho que isso melhorou muito também, se for pensar Mas desse uma ponto de história que vista. a minha mãe conta, não sei se ela contou aqui, eu Não. acabei não vendo, ainda não tive tempo de ouvir o podcast dela, eu vou ver hoje à noite. Mas ela foi. Minha mãe é advogada antiga, né? Então Uhum, ela gosta de estar com o cliente, estar perto, estar tete a tete. E acho que tem que ser uhum. assim, né? E aí tinha um cliente nosso que estava preso, não lembro onde ele estava preso, mas era de Lei Maria da Penha. E aí a minha mãe pediu para fazer audiência presencial. Foi negado. E aí ela falou assim: tá bom, então não vai ter audiência presencial, mas eu quero estar do lado do meu cliente, enquanto ele é interrogado. Aí o juiz falou: mas como? Como? Ele tá preso. Ela falou: eu vou pra penitenciária. Eu quero fazer audiência lá de dentro. Uhum. E ela foi. O juiz deferiu. Ela contando, assim, que os carcereiros olhavam e falavam: mas doutora, como é que você vai entrar nesse lugar? Ela: eu vou, eu quero estar do lado dele, eu preciso estar do lado dele. E pra completar esse caso, ainda era um senhorzinho, né? Sim, Ela falou: eu não consigo imaginar o meu cliente ser interrogado e eu não estar do lado dele. Eu quero estar do lado dele. sim. E acabou acontecendo depois mais uma outra vez. Mas é isso. Se você acha que você tem que estar do lado do seu cliente não tá preso, é virtual, tenta fazer a sua audiência de dentro do lado dele, porque é o Eu direito nunca dele. fiz, nunca fiz. Dentro da penitenciária eu nunca Ela já foi fiz. 2 vezes. Mas deve ser uma emoção diferente. E nessa vez ainda o cliente foi solto em audiência. O presídio foi abaixo, ela falou. Todo mundo Imagino, batendo palma, eu o imagino. cliente chorando. Nossa, Foi nossa, deve ter sido emocionante. demais. Nossa, eu nunca pensei em fazer. Até porque tem penitenciária que tem mais estrutura do que outras, né? Até para Então, própria essa que ela audiência. foi, teve uma que ela ficou numa salinha fora. Na outra, ela entrou no raio, Nossa, nem consigo imaginar. Eu não consigo nem fazendo imaginar como é o audiência. raio. É, Eu consigo imaginar mais ou menos, porque lá em Araraquara, quando você vai da penitenciária pro CDP, você passa pelos raios, você vê é. mais ou menos ali como que é. Eu imagino que seja daquela forma, né? Mas Então, assim, é nossa vida, né? Nosso dia a dia. A gente precisa lutar pelos direitos que eles têm, né? Eles sim, têm direito de ser assistido. sim, com certeza. E você, como criminalista, você acha que quais são os principais desafios que a gente tem como criminalista? Como advogada mulher ou como criminalista geral? Criminalista geral e como mulher, as duas Criminalista perguntas. geral, eu acho que assim, o nosso judiciário, ele tá bem difícil, né? A gente tá vivendo tempos sombrios. Nós que atuamos na área e lidamos no dia a dia, assim, a gente tem muita insegurança hoje em dia, uma insegurança jurídica grande, né? Então, isso é muito complicado. Depende muito, assim, o fato, por exemplo, de depender de que ministro vai cair o seu caso, para você conseguir ter perspectiva.
E você ter que falar isso pro seu cliente é meio bizarro, né? Assim, Sim. por exemplo, você vê, tava vindo pra cá, vendo um Instagram de jurídico, soltou os números de HCs concedidos pelos ministros do Supremo, né? E tava um ranking. Tem dois lá, o Barroso, que é o presidente, agora o outro de cima eu não lembro o nome, que consideram um ou dois. A porcentagem é praticamente nula. Você fala, será que não bateu nenhum caso de flagrante ilegalidade na mão desse ministro, sabe? Você fica se perguntando. Então, é assim, essa insegurança que a gente tem hoje em dia, pra mim, é um fator muito complicado. E eu acho que é basicamente isso, assim. De resto, eu acho que cada um fazendo o seu trabalho corretamente, dentro da respeitosamente, levando em consideração tudo que todos os valores que você tem que ter, eu acho que a gente lida bem, assim. Eu não vejo muita dificuldade. Mas, de fato, vivemos tempos sombrios. Acho que a gente precisa tomar cuidado. Agora, enquanto mulher também, eu falo que às vezes eu corro risco de ser cancelada pelas feministas, assim, Hum, mas eu acredito que a gente não precisa muito colocar homem, mulher e fazer um pouco, fazer essa guerra dos sexos, assim. Eu acho uhum, que a gente está vivendo uma fase, eu falo que é o movimento do pêndulo, né? Eu acho que uhum. está numa fase muito extremista também. Acho que a gente pode. O Sim. meio, para mim, sempre é a melhor definição do que eu acho que a gente precisa seguir e perseguir. Uhum, Eu acho que a gente não pode muito. Mulher sofre mais preconceito? Historicamente, sim, né? uhum. Mas a gente vai deixar isso Perpetuar? não, e ser um entrave pra gente seguir na carreira, pra gente evoluir, não, né? Eu acho Sim, que chegou, teve preconceito, levanta o nariz e vamos seguir, né? Eu acho que é sim. bem esse caminho. Eu já tive experiência, eu lembro quando eu cheguei aqui em Ribeirão, eu tava grávida, eu tinha 20 e poucos anos, 27. E eu fui fazer uma reunião com um cliente, né, do escritório, e eu cheguei antes da minha mãe, íamos, né, nós duas. E aí ele olhou pra mim e falou assim: Quem é você, mocinha? Que ele não me conhecia, né? Eu falei assim: Oi, pois não, prazer, eu sou advogada, sócia da doutora Cláudia, meu nome é Nayara. Aí ele: você é advogada, sócia? Então, assim, será que se um homem tivesse ido lá, né, Sim. ele ia falar: Quem é você, mocinho? É. Provavelmente não, É. né? Mas eu não me senti acanhada, falei assim, agora eu não vou falar nada porque tenho medo de levar uma invertida desse senhor. Sim. Não, Tranquilo, né? tranquilo, vamos embora. E eu perguntei isso até porque eu imagino que a maior parte dos clientes são homens, né? A maior parte. A maior O- parte Os são. meus também, a maior parte é homem. Então, a maior parte a gente lida com homens mesmo, né? Mas todos muito respeitosos, né? Sim, sim, Assim, eu não tenho o que falar e eu acho que é muito da forma como você se posiciona mesmo, sim, né? sim. Eu acho que é. Eu sempre levo isso muito como aprendizado, assim, que vem da minha mãe desde sempre. Ela, filha, se você faz tudo corretamente, seguindo todos os preceitos e valores que você tem, assim, não tem por que dar errado, não tem por que você não ter, você se dá o valor, né? Sim, E isso reverbera depois. sim. Eu penso muito desse jeito, E em muito. algum momento você teve medo? Não, Porque muita gente fala, tem medo da criminal, né? nunca. Várias pessoas perguntam, né? Mas assim, eu falo que primeiro, quando descobre que eu sou advogada criminalista, que agora é difícil ter gente que já não sabe, né? É, Mas quando descobre, fala assim: Nossa, mas você defende bandido? Gente, eu não defendo bandido. Eu defendo uma pessoa que está sendo acusada e eu tô defendendo o direito que essa pessoa tem de ter uma defesa justa. sim. É isso. Mas você defende mesmo se a pessoa é culpada? Lógico. É, Então quer dizer que se você pega o carro, atropela e mata sem querer uma pessoa, eu não vou te defender? Lógico que eu vou. Porque você tem o direito a ter um processo justo, você tem que responder efetivamente pelo que você fez, nada de forma excessiva. Por exemplo, você cometeu um homicídio culposo. Você vai querer ser denunciado e responder uma ação por homicídio doloso? Não. uhum,
Você não teve dolo, você teve culpa. Então, eu vou brigar por isso. É isso. As pessoas. É porque tem muito essa imagem, né, do advogado criminalista que defende bandido. Não é assim que funciona. Você defende o direito que aquela pessoa tem de ter um julgamento justo. E é isso que tem que perseguir. Você não acha? E, Eu acho que é, é e, o, bem e o assim. cidadão tem direito de defesa, né? Todos, né? Se não for um advogado, vai ser um defensor público e assim vai. Ele precisa ser defendido, né? Aí eu fico A perguntando. Constituição prevê Eu me isso. pergunto, por que ter medo? Se você faz tudo corretamente, não tem porquê. É uma das coisas que também é muito importante, eu acredito, é você sempre ser claro com o cliente, né? Nossa, super. Situar ele na situação. Isso faz. Lá no escritório, a gente tem algumas máximas, né? E uma delas é ser o mais claro, direto e objetivo com o cliente possível. Então, primeiro, nunca prometer nada. A gente sempre fala, ó, seu caso é bom, temos chances, mas no final das contas, quem tá com a caneta é o juiz, não somos nós. Então a gente não tem como prometer absolutamente nada. E a gente ainda fala, foge de advogado que promete. Ah, sim. Porque assim, não tem como. Você pode ser muito confiante na tese que você está levando. Você pode confiar muito no seu trabalho, mas você não tem como garantir. Não. Aí entra no que eu acabei de falar da nossa insegurança que a gente tem hoje em dia no mundo jurídico, né? Então, é complicado. Você tem que sempre ser o mais claro possível para o cliente. Lógico também, né? Não colocar um elefante dentro da sala quando não é preciso, né? Sim. Mas falar exatamente os riscos que ele corre, Sim. porque amanhã ou depois você fala pro seu cliente, olha, você não vai ser preso. Aí vem uma pena de 4 anos e tralalá, coloca uma circunstância judicial desfavorável, aumenta, coloca regime fechado, semiaberto. O que você faz? Fala para aquele cliente que você falou que não ia ser preso, entende? Sim. É complicado, a gente não, a gente preza muito por isso, assim, pela Sim. transparência, pela objetividade, pela clareza, e a gente sempre coloca o cliente no devido lugar. Sim. Olha, isso é grave, não é grave, existe risco, o risco é menor, é Sim. importante. Sim. E eu acho que isso é importante para sua carreira. E sua segurança Sua também. segurança também, mas sua carreira, porque vai que amanhã ou depois você começa a fazer promessas. Aí o cliente fala assim: Nossa, mas a doutora Elô falou que não É, ia acontecer nada comigo, e acontece. Fala assim: Ó, aquela advogada lá, entendeu? Acho que é. A gente precisa pensar na nossa carreira a longo prazo, né? sim. Porque é o nosso começo ainda. Com certeza. A gente tem muitos anos ainda, tem muito chão pela frente. Sim. E até um comentário que a sua mãe fez em relação à importância hoje dos juízes de primeira instância. Porque antigamente ela falava, ah, a gente fica tranquilo, a gente vai levar isso para o Supremo, vai conseguir Ah, reverter. Hoje em dia a gente já não consegue mais e até tem a ver também com o STJ, STF está muito sobrecarregado, né? Muita demanda. é. A gente fala que a advocacia criminal nos últimos anos mudou demais, né? Muito. E uma das grandes mudanças que teve, que a gente sente na prática, é isso. A gente cuida bem de um inquérito, a gente cuida bem de uma ação penal para efetivamente conseguir algum resultado. Porque depois que sobe STJ, STF, tá muito difícil. Tá difícil de você conseguir primeiro sustentar Uhum. oralmente, né? Que antes era o máximo, né? Era muito fácil conseguir sustentar no STJ, STF, e hoje em dia a gente vive a fase da monocratização, né? Tudo decisão monocrática. Sim. Eles não levam mais pro julgamento colegiado. Uhum. E quando leva no virtual. Você Sim. não consegue fazer sustentação oral. Então, tá muito difícil. Para conseguir horário para despachar com o ministro, então, assim, ó, você tem que suar para conseguir uns 5 minutinhos para falar com alguém. Mas tá muito difícil. Então, concordo. Acho que um bom trabalho feito na base, assim, né? Juiz de primeira instância. E eu falaria até inquérito também. Eu acho que hoje, acho que a gente precisa cada dia mais trabalhar bem o inquérito. Eu tenho muito isso comigo, assim. Um caso bem tocado, um inquérito bem tocado, acho que faz toda a diferença. Mas o inquérito, muitas vezes, ele é mais preventivo, né? E acho que muita gente tem esse negócio de chegar quando já tá com a bomba estourando, né? Ele não quer ali, como que eu posso dizer?
a procurar um advogado para atuar no inquérito para a bomba não estourar, para não virar um processo. Muitas vezes ele já chega com o processo na mão, né? Ah, então, eu não sei se eu tenho tanta essa percepção, não. Às vezes, assim, eu acho que o que você está querendo dizer é o inquérito, a gente atuar na prevenção para não virar inquérito, né? É, para não virar processo, né? No caso, arquivar o inquérito, no Ah, arquivar o caso. inquérito. Não, então, a gente tem conseguido tantos arquivamentos de inquérito, sabia? Que bom. Porque a gente está tendo uma atividade mais proativa dentro de um inquérito. Que aí eu acho que a outra mudança que tem acontecido, que a gente tem visto muito, assim, é, antes a advocacia criminal, ela vinha para apagar fogo, Uhum, né? Acontecia, estourava a bomba, a pessoa estava lá respondendo inquérito ou já réu numa ação penal, ia lá o advogado e trabalhava lá em cima. uhum. Hoje em dia, a gente tem visto muito a advocacia penal preventiva. Então, por exemplo, olha, eu tenho. Quais são os riscos que eu corro enquanto empresário atuando nessa área? A Uhum. gente entra na empresa, mapeia esses riscos, mostra quais são os riscos penais, né? Que é a única coisa que a gente sabe fazer. Então a gente vê cada vez mais, eu acho isso, eu gosto muito de atuar nessa área. Eu acho Legal. que ela é um pouco assim, o futuro, talvez, da necessidade que as pessoas estão vendo hoje em dia, principalmente empresário, né? De minimizar riscos penais. Sim. Porque quantas vezes você já não chegou um cliente no seu escritório e falou assim: Nossa, doutora, mas isso é tão comum, isso acontece tanto, nem sabia que era crime. Sim. Às vezes as pessoas, é que, óbvio, você não pode alegar desconhecimento, mas de fato, às vezes o negócio tá tão arraigado, é tão normal, é tão cotidiano da rotina, da função dele, da empresa dele, que ele acha que é normal, e não é, é crime. Sim. Então, acho que essa função preventiva do direito penal me agrada muito, eu gosto muito de fazer. E eu acho que acho que é uma nova visão que a gente pode ter, sabe? Eu acho interessante pensar assim. É legal, mas, por exemplo, eu trabalho com um público, a maior parte dele é um público mais simples, né? Hoje mesmo eu fui fazer uma oitiva na delegacia e era um caso muito sério. E na hora que eu cheguei para encontrar com ele era analfabeto. Ele não sabia nem ler nem escrever. E ele tinha cogitado em ser advogado. Ele só contratou advogado porque alguém lá na Polícia Civil falou para ele que ele corria o risco de ser preso se ele não fosse com advogado. Muitos clientes vão sem É. advogado em delegacia, E né? aí eu perguntei pra ele, falei, como que o senhor cogitou vir se o senhor não sabe, o senhor não sabe, não ia saber o que o senhor ia assinar? Nossa, é Aí, verdade. porque na hora de... Alguém ia ler e ele ia acreditar no que a pessoa tava Sim, lendo. porque eu li pra ele o termo dele, porque ele confiava em mim. Então, assim, eu pensei, como que a pessoa ainda cogita, no caso, não pôr um advogado numa situação como essa, uma situação séria, nesse caso era O seu público o público seu mais público simples. é diferente do que a gente acaba lidando lá no É, porque escritório. empresário é mais, eu acho, imagino eu que é mais comum ter essa prevenção. Agora, esse público mais simples, assim, crime contra a vida, muitas vezes chega na delegacia, acaba sendo preso mesmo por falta de informação, acha que. Então, mas aí entra, por exemplo, quantas coisas você. É que, enfim, às vezes acaba nem pensando, nem vendo a necessidade de contratar um advogado. Mas quantas coisas você pode, por exemplo, até no crime contra a vida, né? Uhum, Um homicídio, que você consegue levantar de prova boa para ajudar o seu cliente dentro de um inquérito. sim, exatamente. Então, acho que a nossa atuação dentro do direito criminal, eu acho que deixa de ser passiva. Uhum, Eu acho que a gente tem que ser mais ativo. com certeza. Eu falo muito isso lá no escritório. Por exemplo, eu acho que eu vou pedir a expedição de um ofício para a prefeitura para saber se a verba que serviu para pagar tal contrato tem natureza federal ou estadual. Gente, vamos entrar no portal da transparência. Hoje em dia, as informações elas estão tão assim escancaradas. Muitas coisas a gente consegue fazer, a gente consegue pedir. Sim, A gente consegue solicitar. Então, acho que aí acaba, assim, a gente tendo que pensar, acho que a gente precisa começar a fazer isso, sabe? Pensar mais fora da casinha, pensar em alternativas. Não só depender das provas que eles, na delegacia,
vão pedir, vão produzir, vamos atrás também. Quem sabe a Sim. gente não consegue uma câmera, quem sabe a gente não consegue. Ah, ele passou no pedágio tal hora, nossa, vamos ver se tem. Sabe assim? Sim, Eu acho que falta um pouco a gente pensar de forma proativa também. sim, com Aí entra a certeza. necessidade da gente tocar um bom inquérito, tocar uma boa ação penal em primeira instância. Acho que Sim, faz toda a diferença para um futuro de um cliente, assim. Eu acho. faz. É, e também, já que você falou da área empresarial, hoje a sua atuação é no direito penal econômico, é isso? É, a minha. A É a principal, né? principal hoje em dia, sim. Na verdade, há muitos anos já. Porque, como eu disse, né, lá no escritório a gente acaba. É um escritório que só atua na área criminal, mas a gente acaba tendo nichos. Então, tem advogados que tocam mais crimes ambientais. Que a Uhum, gente tem uma carteira de clientes que tem muitas usinas. uhum, Então, eles atendem mais essas usinas, acabam tendo mais crimes ambientais. Esses advogados fazem isso. Aí tem uma outra parte, uma carteira que toca um pouco mais casos de erros médicos, homicídio, etc. Porque a gente tem alguns planos de saúde, esse advogado faz. Eu gosto e sou especialista, então tenho mais facilidade em tocar casos de crime contra a ordem tributária, crimes, direito penal econômico em geral. uhum, Mas faço muito crime licitatório também, porque eu gosto. uhum. É, enfim, crimes de desvio de verba, essas coisas são coisas mais que fazem parte da minha carteira de clientes Lavagem de dinheiro também. também. Aliás, hoje em dia, né, você piscou, você é denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, é o combo. Sim, com Mas sim, certeza. Aí hoje, então, a sua principal atuação. hoje em dia é. É o que eu mais gosto de fazer, na verdade, né? Eu percebi, mas eu percebi quando eu fui lá que vocês meio que todos se ajudam, né? A gente tem, na verdade, a gente tem equipes. Uhum, Assim, o escritório, graças a Deus, cresceu muito, né? uhum, Então, a gente, por exemplo, eu tenho a minha equipe, somos eu, mais 3 advogados e um estagiário. uhum, E aí nós cuidamos dos casos. Então a gente tem como uma das premissas que eu te falei, que é deixar o cliente dentro da realidade, sempre transparência e tudo mais, tem uma outra premissa muito forte no escritório, que é sempre deixar o cliente sabedor do que está acontecendo. Ou seja, a nossa comunicação advogado-cliente tem que ser muito rápida. Então, ele sempre está sabendo de tudo que está acontecendo. Passo a passo do caso dele. E mesmo se não tiver acontecendo nada, a gente manda mensagem: ó, não tá acontecendo nada, tá? uhum, Estamos aqui à sua disposição. uhum. Para isso, a gente monta grupos de WhatsApp para facilitar a nossa comunicação. E sempre tem mais de um advogado nesses grupos, porque como nós somos divididos em equipe, a gente sempre tem mais de um advogado dentro desses grupos. Porque, por exemplo, eu tô aqui com você, não tô perto do meu celular. Se tiver um cliente querendo falar comigo, ele vai ser atendido por um outro advogado da minha equipe. Sim. Então, eu acho que esse sistema que a gente tem hoje em dia tem funcionado muito bem. E, e a gente acaba conseguindo dar bastante atenção para os clientes, que eu acho que eu brinco, que cliente criminal é um cliente carente, né? Mas assim, eu falo carente, mas é porque de fato, né? Qual é o maior bem que você tem? É a sua liberdade, né? Sim. Você imagina quando a sua liberdade é colocada em risco? Você não vai ficar aflito, ansioso. É, É normal, com né? certeza. Então, o cliente criminal sempre quer ter atenção, saber de tudo que está acontecendo, e eu acho absolutamente justo e normal que isso aconteça. Então a gente preza muito por isso, assim, Pela informação, né? pela informação. Total. Mas acontece, por exemplo, assim, como vocês são um grande escritório, de, por exemplo, o cliente falar assim, não, eu quero falar com a Nayara. Eu não quero falar com ninguém da equipe dela, eu quero falar com ela. E comigo ainda não aconteceu isso, não, mas com a minha mãe acontece bastante. É. Acontecia mais, agora tem acontecido menos. Mas com ela, por exemplo, tem cliente que contrata o escritório e fala: não, eu quero que a doutora Cláudia que faça a minha audiência. Hum, Mas comigo ainda não aconteceu, não. Mas é. com ela já aconteceu algumas vezes. Cada vez mais raro, Sim. mas já aconteceu. As pessoas vão começando a aceitar que é uma equipe, né? Que ela não é mais Sim, sozinha. sim. E ela preza muito por isso. E é que é uma equipe que tá por trás e que não é só ela, né? Então, assim, Ela ela. sempre preza muito por isso. Ela sempre fala: nós, a minha equipe,
o meu escritório, não é eu, Cláudia Seixas, não. Ela sempre coloca assim, a equipe, que é verdade, né? Sim. Nós somos uma equipe, né? Sim, e o cliente tem que entender que a equipe que ela escolheu é a equipe Com qualificada, certeza. né? Confiar, né? Sim. É isso. Eu vou te fazer as últimas perguntas, né? Porque a gente já tá chegando ao fim. E eu queria te perguntar em relação às redes sociais, o que que você acha? Porque eu vi que o Instagram do escritório cresceu muito. Muito, E muito, muito. você também estava me falando, vocês estavam produzindo conteúdo É. hoje, né? O que Eu que acho você muito pensa? legal, assim, porque a minha mãe sempre foi muito contra. Muito contra. E a gente conseguiu convencê-la na pandemia. 2021, eu acho que foi, que ela decidiu, falou, não, então tá bom, então vamos fazer um perfil no Instagram. E aí eu fui atrás de uma empresa de marketing que é especialista. O dono dessa empresa, inclusive, é advogado formado na USP. Então, assim, ele entende bem do nosso ramo de atuação, que era, assim, uma condição sine qua non pra gente. Uhum. E convencemos a doutora Cláudia. E ela foi vendo como era legal, assim, produzir de fato conteúdo para a internet. E a gente tem muito cuidado com todas as normas éticas que regem a nossa profissão, que não são poucas. Então a gente preza muito por isso, assim. E o nome dela é um nome super conhecido, né? Então, começou já bombando o nosso perfil. E tá servindo muito, porque, veja bem, minha mãe, um nome super forte. Eu fiz minha carreira, o começo da minha carreira toda fora de Ribeirão, lá em São Paulo. Uma hora, eu vou acabar, vai acabar acontecendo essa transição, né, Uhum. naturalmente. Eu preciso também ser conhecida e reconhecida aqui. E as redes sociais têm me ajudado muito nisso. Então, para mim tá sendo importante também. Pra fazer meu nome, colocar meu rosto, as pessoas Uhum. saberem quem eu sou, falar, né? Enfim. É, Então, a gente tá adorando. Tá com mais de 23 mil seguidores. É um número bem expressivo para um perfil que só fala de direito criminal, não fala de outra coisa. Sim. É, E eu tenho a minha rede social privada, minha mãe tem a dela, e cada uma faz o que bem entende nas privadas, nas redes privadas, mas no perfil do escritório é só coisa de direito penal. E agora a gente tá produzindo conteúdo, tá fazendo quadro novo, ela tá super empolgada agora. Tá todo mundo. Mas você sente que isso é importante? Que mudou? Pra trazer cliente, você diz? Trazer cliente e Acho que não. visibilidade. Eu acho que a internet pra gente entra. Pra mim tá sendo importante, como eu te disse, né? Pra, pra mostrar quem eu sou, né? Uhum. Colocar minha cara, minha voz, enfim. Pra ficar mais conhecida aqui no mercado de Ribeirão e região. E também, eu acho que é importante a tal da autoridade, né? Que eu falo, né? Autoridade digital. Eu acho importante isso. E eu acho que a gente está entrando buscando isso. Eu acho que cliente, por sua vez, é um pouco consequência, mas não é o foco. Uhum. Se eu te falar que, assim, dois, três viram o perfil do Instagram e foram fazer reunião com a gente, é muito. É que talvez eles não falem que viu pelo perfil. Mas o nosso público, Elô, é muito ainda indicação. É. Muito. Não, mas até eu. Mesmo eu sendo muito do digital, meu público, a Eu maioria é de acho que, eu indicação. não sei o que você é, porque você é mais do digital que eu, mas Hum. eu acho que em outras áreas do direito, Uhum. tipo uma área trabalhista, uma área previdenciária, eu acho que o Instagram, assim, o digital, chama muito cliente. É. Mas eu não sei se no penal, que eu acho que é uma coisa um pouco mais Delicada, né? delicada, um pouco mais pessoal, assim, sabe? As pessoas São, têm vergonha de falar também, às vezes que tem processo criminal, isso é muito então, comum, eu isso é acho muito que comum. eu acho que a gente acaba tendo um pouco esse limitador, né, de você conquistar cliente via Instagram. Mas eu acho que é importante ter a tal da autoridade. Com Pensar e falar assim, certeza. nossa, tô com um problema, deixa eu ver, porque eu já ouvi aquela pessoa falando sobre aquele assunto. Exatamente. Eu acho isso importante. Uma coisa que eu tava até vendo, né? Eu vi no Instagram, inclusive, do Nelson Williams, ele fala isso. Ele fala que
que hoje com o digital não é só ser bom, você precisa parecer ser bom. Ah, sim. Por isso que você se posicionar nas redes sociais, mostrar o seu trabalho de alguma forma, né? Dentro dos limites da ética, né? Porque a OAB veda eu acho que diversas coisas, né? Uhum. É muito importante. As pessoas precisam saber aquilo que você está fazendo. E muitas vezes o cliente gosta de ver a rotina do escritório, a rotina do advogado, né? Gosta, sem dúvida. Quem não gosta, né? Acho que todo mundo gosta de. Uma Bom, curiosidade, né? eu sou super curiosa, eu adoro ficar fuçando no perfil do Instagram. Mas eu acho que, assim, eu acho relevante. Eu acho que a gente precisa. É uma coisa que não tem como fechar os olhos. Sim, Igual não tem como fechar os olhos para a inteligência artificial que está inundando o nosso judiciário. São coisas que a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que se adaptar sim. e saber a melhor forma de lidar. Mas não tem como. Eu não sei como mexer em tal coisa, eu não sei como. O que é. Não, você tem que saber. E Sim, depois você vê o que que você faz com aquilo. sim. Entende? É o que eu acho. E você tem dificuldade com a rede social em falar? Ou... Não, eu Não? adoro, né? Eu tenho meu perfil privado, que eu coloco as minhas coisas lá. Mas no Instagram, como a gente faz essa coisa mais com essa empresa digital, a gente tem os dias de gravação e tudo mais, então acaba sendo um pouco mais fácil. Eu não preciso ficar produzindo o tempo inteiro. Sim, Porque também tem isso, né? Isso eu não total. preciso fazer. Que bom. Mas a gente produz os textos e aí faz as gravações. Mas assim, não é uma coisa que demanda muito da gente. Sim, Mas eu sei que tem gente que precisa ficar alimentando sempre, é complicado, né? Ficar sim. o tempo inteiro produzindo conteúdo, né? E tem gente que não tem também essa desenvoltura e às vezes se sente um pouco prejudicado nisso, né? Às vezes de não conseguir postar, De ligar a falar. câmera e falar, né? É, Oi, tudo bem? Eu estou aqui. sim. Mas, doutora, foi uma honra te ter aqui Já hoje. acabou? Que Tem muito rápido! assunto, tem muito assunto. Nossa, eu falo que é uma delícia conversar, ainda mais que a gente tem um assunto comum, um amor em Nossa, é comum, que é o verdade. direito Passa, a criminal. gente nem vê, né? Passa. É Não, bom. com a sua mãe, com o doutor Sebastião, foi do mesmo jeito. A gente vai conversando, se deixar, vai. Nossa, é Que muito delícia. assunto. É muito Obrigada bom, pelo convite, adorei. Foi muito bom. ótimo. Gostei muito também, fiquei muito feliz, né? Tive a honra de estar no mesmo processo que você, vi você atuando também. Foi muito legal. Não só você, né? O seu escritório. Espero que tenhamos mais outros tantos, né? Ah, se Deus quiser. Eu quero muito. Mas muito obrigada mesmo. Estamos todos aqui te prestigiando. Minha família também está aqui te assistindo. Estamos Obrigada. todos felizes de você ter aceitado o convite. Eu sei que vocês são Obrigada. mais tranquilos em relação a aparecer, mas vocês fizeram questão, então eu agradeço muito, viu? Obrigada, Elô. E em outras oportunidades, se você puder voltar, a gente iria ficar Vixe, a muito gente tem mais umas feliz. 2 horas fácil aqui de conversa. Com certeza. Com certeza, doutora. Muito obrigada mesmo. E você que ficou com a gente até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E mande para o seu colega para assistir a doutora Nayara Seixas, essa advogada maravilhosa que esteve aqui comigo hoje.